Oi, gente, eu sou a Ana Paula. Eu sou o Renan Pisa. E a gente está aqui em mais um episódio do Vozes de Peso, podcast da Prix, que é a marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. E hoje, Renan, eu queria começar de um jeito diferente. Vamos lá. Queria contar uma história para você. Que história? Eu acho que era por volta de uns 4.000 anos antes de Cristo. Existia o comércio marítimo e tudo mais. E num porto do Antigo Egito, chegavam ali os barcos com as especiarias e tudo mais. E vamos supor que existia um moço chamado, sei lá, Ramsés, que morava nos portos. E aí um dia ele começou a notar que as especiarias estavam vindo cada vez com menos quantidade, só que as pessoas estavam vendendo falando que, sei lá, unidade de medida, vamos supor, 10 quilos. Tava falando que tinha 10 quilos. Ele virou pro filho dele e falou assim, filho, eu acho que o moço tá me passando a perna, porque tá falando que tem 10 quilos, mas isso aqui claramente não tem 10 quilos. Certo. Aí ele falou assim, pai, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse saco aqui, que a gente sabe que tem 10 quilos, e vamos ali, né, tipo, comparar entre esses dois. O que tiver pesando mais, se não tiver igualado, tiver pesando mais, é porque tá passando a perna na gente. E foi aí que surgiu a balança. Olha só. E foi de uma pequena iniciativa de inovação. É claro que essa história é totalmente fictícia, mas supondo que do ponto de inovação, algum dia alguém teve a ideia de fazer essa comparação para ver se estava tudo certo entre aquilo que ele recebia e aquilo que ele pagava, surgiu a ideia da balança. E é uma coisa que utilizamos até hoje. E puxando a sardinha para Toledo do Brasil, é o que trabalhamos hoje, trazendo para vocês até mesmo nos dias de hoje. Tudo isso para quê? Para mostrar que inovação é uma coisa que pode surgir do nada e pode virar uma coisa totalmente grandiosa. Perfeito. Que introdução. E o que isso tem a ver com esse assunto? Não é o Antigo Egito que iremos falar hoje. Iremos falar sobre inovação. E temos um convidado especial para falar aqui com a gente. Boas-vindas, Edu. E aí, pessoal? Obrigada por ter topado essa conversa com a gente aqui hoje. Eu que agradeço vocês terem me convidado. É um prestígio estar aqui com vocês, né? Legal. Que bom. Aí a gente gostaria de, antes de começar o bate-papo, gente, ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos postando muitas coisas legais lá no nosso Instagram. Nosso Instagram tá maravilhoso. Tá bombando, hein, gente? Bombando. Segue a gente lá, segue a gente aqui no YouTube, ativa o sininho, dá o seu like, dá o seu joinha, acompanha a gente no Spotify. E estamos aí no Deezer também. Em todos os lugares que você procurar o nosso podcast, estaremos lá. Isso aí. Du, e você sabe que é uma tradição aqui do podcast. A gente sempre começa com uma curiosidade, que o convidado nunca contou pra ninguém, inclusive na Toledo. Então, assim, qual que é a sua curiosidade do Edu? Se puder contar um pouquinho pra gente. Imaginei que vocês iam fazer essa pergunta pra mim. Já veio preparado. Tentei preparar algumas coisas aí, né? Tem coisas que eu posso contar e não posso, né? Então tem que fazer um filtro. Mas, assim, uma das curiosidades que o pessoal às vezes me interpela lá e não sabe, eu trabalho muito tempo na engenharia, mas eu não sou engenheiro. Olha só. Então as pessoas acham que eu sou engenheiro só porque eu trabalho na engenharia. Eu mesmo pensava que todo mundo pensa isso, né? E eu não sou engenheiro, entendeu? Eu sou, e agora a sou casa caiu. O Freire, eu não sou engenheiro. Perini sabe. Não, mas ó, vamos só contextualizar aqui. O Perini, quem que é o Perini? Wagner Perini é o gerente da engenharia de desenvolvimento. Legal. Da qualidade. E o Freire? O Freire é o nosso vice-presidente, vice-diretor, nosso VP. Boa. E um pouco do responsável por eu estar aqui também, porque ele que está patrocinando essa iniciativa de inovação. Pô, show de bola. Tem uma outra curiosidade aí, não sei se pode colocar mais de uma. Não, pode ir, fica à vontade. Vou colocar uma mais assim, talvez uma mais engraçada, aí talvez poucas pessoas na Toledo saibam disso. Só que talvez quem os meus amigos lá das antigas, lá do começo, talvez saiba. Eu na minha fase ali, meus 18, 19 anos, eu cogitei uma das possíveis profissões que eu podia ter era motorista de caminhão. Eu dirigia caminhão, não profissionalmente. Não profissionalmente, meu pai é motorista de caminhão, foi motorista autônomo, e nessa época ali eu estava ainda tentando me achar profissionalmente. Você começou a dirigir desde cedinho? Eu dirigia desde os... Caminhão eu estava dirigindo desde os 16, assim, escondido do meu pai, né? Escondido do meu pai. Engraçado que a gente olha pra ele e fala, olha, tem tudo a ver mesmo, né? Você tem cara de motorista de caminhão? Não, você tem cara mesmo, cara. Você tem cara que você vai pra estrada, que você... Já peguei estrada, mas nunca trabalhei profissionalmente, mas qual foi né? a estrada, assim, a maior estrada que você já pegou? Não, eu fui assim, fui pro interior de São Paulo, aqui em Sorocaba, fui para
para praia aqui, para o litoral, Praia Grande. Já fiz mudança para alguns dos nossos colegas lá no Toledo. Você já pegou a Anchieta? Peguei a Anchieta, já fui para Praia Grande, já fui para Castelo Branco. Nossa. Caramba! Aí eu desisti dessa vida. Falou, não é para mim. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. E hoje está com a gente como coordenador de inovação da Toledo do Brasil. Exatamente, isso mesmo. Ai, que tudo. Du, deixa eu perguntar, aproveitando esse embalo que a gente está conversando, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você foi parar lá na Toledo do Brasil, ser o nosso amigo lá da Toledo do Brasil. Toledo foi meu segundo emprego, né? Eu tinha começado a trabalhar com 15 anos como office boy. E aí eu estava fazendo curso de eletrônica e fui fazer o estágio eletrônico. Tem uma terceira história aqui curiosa, né? Porque eu fiz 5 exames admissionais ao longo da minha história na Toledo. 5, exatamente. Eu entrei na Toledo como estagiário de técnico em eletrônica, né? Fiquei 1 ano e meio. E nesse período, a Toledo não pôde me efetivar. Eu saí da Toledo, fiquei um período fora de alguns meses. Fui trabalhar como instalador de som automotivo. Também é uma área que eu gosto também de mexer com carro. E aí depois eu voltei para Toledo como já estagiário de nível superior. Né? Então eu fiz meu segundo exame admissional. Durante esse estágio, na época a gente estava com, por conta de lei de informática e tudo mais, alguns colaboradores da engenharia eram contratados por um instituto de pesquisa da Ericsson, que na época chamava Informate. Então a gente mudou para a Ericsson, eu fiz meu terceiro exame admissional, ficava dentro da Toledo, mas era contratado pelo grupo Informate. Em 2002, a gente teve o Perini e na época o Pedro da Rosa me deram uma oportunidade de ser efetivado, só que trabalhar no Instituto de Pesquisa em Brasília, o IPDE. Então eu fui para Brasília e passei 2003, 2004 em Brasília. Então eu fiz meu 4º exame admissional no Instituto, mas era para Toledo, trabalhar para Toledo. Em 2005 eu retornei para São Paulo e voltei para a engenharia novamente, fiz meu 5º exame admissional. Então já tenho 5 exames admissionais aí na Toledo. De 2005 para cá eu não fiz mais exames admissionais, graças a Deus. Mais do que aprovado, né? 5, pô, já tá... 5, exatamente. Não consegui enganar nos 5 exames admissionais, né? Uma coisa que eu acho incrível que a gente tinha comentado é que ele sabe as datas perfeitinho de quando ele entrou. Nosso PVC da Toledo. Quem é de exatas, né? É tudo muito linear. Então, assim, nesse período que eu tive na Toledo até 2008, eu atuei com desenvolvimento de software embarcado no time do Aécio. Falando nisso, o Aécio, eu mandar um abraço pro Aécio. O Aécio foi uma das pessoas que me abriram as portas na Toledo também, né? E ele acreditou que eu seria ali um bom desenvolvedor, bom programador. Então, eu fiquei até 2008 praticamente fazendo isso. Legal. De 2008 a 2012, eu dividi essa função com a organização, a liderança do time de qualidade. Em 2013, eu passei a cuidar especificamente da qualidade de software, de testes de software na engenharia. Então, eu fiquei de 2013 até 2022 cuidando do time de teste. Aí, de 2022 para cá, foi quando eu comecei a trabalhar com inovação. Dei um shift, uma chaveada aí na carreira. Aí, né? E como que foi essa mudança do time que você estava até a inovação? Porque como que a inovação começou a entrar ali na sua vida e você falou assim, gente, eu acho que é para essa área aí que eu vou, hein, galera? Eu acho que eu vou ficar aí com inovação. Foi curioso, foi no meio da pandemia, acho que quem não surtou na pandemia, né? A gente tava todo mundo surtado ali. E eu acho que no meio em 2020 ali, eu fiz um curso de uma escola de educação executiva, fiz um curso online, chama-se Startse. É uma escola de brasileiros, só que eles ficam na Califórnia, no Vale do Silício. E eu fiz um curso online ali, até fica a dica, quem quiser entrar na área de inovação, tem um curso muito bacana chamado XBA, da Startse. E esse curso me abriu a mente ali, né? Eu fiquei louco ali, eu vi o curso, vi o pessoal trabalhando com inovação, falei assim, poxa, talvez eu acho que eu gostaria de trabalhar com isso. E aí eu fui ao longo da pandemia ali estudando algumas coisas. Eu estava também um pouco incomodado, me sentindo um pouco ali, achava que eu não estava evoluindo muito na carreira. Em um certo momento eu chamei ali o Aécio e o Perini para a gente... O Aécio eu também não falei que é o Aécio, né? O Aécio é o gestor da área de projetos de software. Legal. Da engenharia, né? E eu chamei eles para conversar, porque eu estava sentindo um pouco incomodado, que eu não estava me sentindo ali evoluindo na carreira. E eu fiz um panorama para eles ali de algumas coisas que eu poderia trabalhar. Gostaria de atuar de novo com projetos de software, ou então eu queria trabalhar na parte de coaching, ou
coaching, agile coaching, ou até coaching mesmo, mentoria. E uma terceira área que eu olhei ali que talvez faria sentido para mim é como inovação. Mas assim, da primeira até a terceira, cada vez que eu aumentava essas ideias, eram ideias mais distantes, né? Mas cada vez que aumentava, mais eu gostaria de trabalhar com aquilo. O Perini até perguntou, mas qual que você gostaria de trabalhar? Eu falei, se eu pudesse escolher, eu queria inovação. Mas eu sei que eu achava, né, que isso estava meio distante da Toledo ainda. Eu falei, acho que tem uma área de inovação na Toledo, a Toledo não tem uma área específica de inovação, então eu dei outras opções. E aí, para minha surpresa, o Perini mexeu ali os pauzinhos e falou assim, não, vamos criar um grupo de inovação dentro da engenharia. E aí eu dei essa guinada, exatamente. Em 2022, ali, mais ou menos, acho que no mês de setembro de 22, a gente montou um grupo que era inicialmente somente eu, depois a gente pegou mais 2 bolsistas da FEI, montamos um grupo para olhar para a inovação. Foi assim que eu parei em inovação. Ai, que legal. Que legal. E até nessa questão, né, da montagem desse grupo e desse departamento, até que você comentou, né, a Toledo, ela não tinha uma área específica, mas ela sempre inovou, né? Sim. Então, assim, a gente fala assim, a parte de pesquisa é muito forte, né, na empresa e sempre teve, né? Exato. Mas para ter uma área dedicada, realmente, que teve até a criação de um comitê. A gente queria que você explicasse um pouquinho como foi essa formação desse comitê, como que foi, né, essa construção desse grupo, quem foram essas pessoas escolhidas. Então, se pudesse contar pra gente. Legal, é um período, sim, foi um período bem maluco mesmo, porque foi muito rápido que as coisas aconteceram. Eu vinha conversando com algumas pessoas, uma delas era o Daniel Carione, lá de MVC. Que já esteve presente aqui no nosso podcast. Um beijo, Dan. Exatamente. Outra pessoa que eu conversava bastante era com o Vander, da Engenharia Industrial. Que um dia a gente vai puxar ele aqui para o Vaso de Peso. Um dia eu tenho fé. Exatamente. Queria que ele estivesse aqui comigo. Vander, era para você estar aqui hoje. Mas ele não correu aí, fugiu. E a gente falava na verdade não foi uma ideia nossa o comitê. A ideia de um comitê já era falada ali nos corredores e tudo mais. E a gente percebeu que a gente precisava montar esse comitê, ninguém tinha tomado essa iniciativa ainda. A gente percebeu que a gente tinha que falar um pouco também de cultura. E aí a gente viu que o Marco Dalosto, do RH, o Marco também estava começando a falar um pouquinho de cultura. A gente puxou ele para conversar, para um bate-papo. Que também já veio aqui no Vaso de Peso. Também olha só. Exatamente. Vaso de Peso. O pessoal da inovação já estava tudo aqui, né? Olha. E aí a gente percebeu que esse grupo funcionou muito bem, teve uma química muito boa dessas 4 pessoas. E a gente fez um rascunho do que poderia ser um comitê de inovação. O Vander tinha ali uma ideia de que o Freire queria ter esse comitê e nós levamos esse rascunho para o Freire. O Freire olhou, viu o que a gente estava propondo e falou assim, legal, mandou a gente implementar o comitê. Legal. E aí daí surgiu o comitê e a gente começou a construir como é que seria esse comitê de inovação. Aí a coisa deslanchou e quando a gente percebeu já tinha tomado uma proporção que a gente não imaginava que ia ter. Era um comitê, é um comitê ainda, mas a gente não imaginava que ele ia ter toda essa repercussão e que as pessoas iam estar tão engajadas com a gente assim na parte de inovação. Foi uma surpresa pra gente. Ai, que legal. E até essa questão do comitê, a gente associa muito a parte de sugestões de ideias de inovação, que também já tinha, né, de certa forma na Toledo. E como que vocês fizeram essa construção? Porque assim, como que a gente pode, o pessoal também contribuir para esse plano de sugestões, de dar ideias além do comitê? Porque uma coisa que você comentou com a gente, né, muitas vezes, é que o comitê na verdade, a inovação não é só o comitê. A gente tem que colocar todo mundo para trabalhar junto e quanto mais ideias, quanto mais participação é melhor. Então, como que foi essa junção de o comitê agora estar direcionando e ter essas pessoas mandando ideias e dando sugestões para a gente fazer essas melhorias? Sim, a Toledo já tinha um plano de sugestões, né, que tem 20 anos. Como é que funciona esse plano de sugestões? O colaborador coloca lá a sua sugestão, preenche um formulário e se a ideia for aprovada, depois ele recebe também um percentual em cima do valor do resultado da ideia que ele deu. Certo. Aí no final do ano a Toledo faz um sorteio lá na festa, né, e sorteia alguns brindes. Certo. Tá? Então toda empresa tem uma ferramenta dessa, toda empresa inovadora tem uma ferramenta dessa de inovação. Certo. Tá? Então a gente entendeu que isso era importante, que isso já existia. O comitê, né, é bom comentar, né? O comitê, a Toledo não começou a inovar após o comitê, né? Desde que eu estou aqui, desde o meu início lá no estágio, eu vejo a Toledo inovando. Então, a Toledo inova em várias frentes diferentes e isso funcionou para a empresa até os dias de hoje, mas não quer dizer que se isso funcionou, isso vai continuar funcionando, né? O que nos trouxe até aqui pode não nos levar para onde a gente quer chegar. Com certeza. Né? Exato. E a velocidade das coisas está muito acelerada. Antes da pandemia já vinha acelerado e a pandemia
deu um gás maior ainda, e a gente percebeu que sem uma gestão dessa inovação não ia funcionar. Perfeito. Né? E aí por isso que veio o comitê. O comitê veio para ajudar a gerir essas diversas iniciativas que a gente tem e colocar todo mundo numa mesma página, no mesmo sentido. Perfeito. Tá? E aí, quando você faz o gancho aí da questão das ideias, né, uma das iniciativas que o comitê trouxe que o colaborador... A gente percebeu que o plano de sugestões, apesar dele ter dado resultado ao longo desse tempo, as ideias que vinham do plano de sugestões estavam muito focadas ainda para melhorias na fábrica, na manufatura. Entendi. Né? E também as ideias vinham caindo, né, de número. Nós fizemos benchmarks com outras empresas e vimos que todas as empresas inovadoras, vimos a Aeres, que faz pás eólicas, a Porto Seguro, a Vale, a Dexco, que é de construção civil, todas essas empresas elas têm uma plataforma digital para gerir as ideias que os colaboradores dão. Então, o que a gente pensou? A gente precisa também levar o nosso plano de sugestões para o digital. Legal. E aí surgiu a ideia de transformar isso num programa de ideias, que é a nossa plataforma que a gente está lançando agora, da Evo, e trazer todas essas ideias e permitir com que mais colaboradores, ou incentivar que esses colaboradores tragam as ideias deles para dentro do programa. Tá? Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é uma turbinada do que a gente já tinha, que era o plano de sugestões. Que legal. E acho que é até bacana comentar um pouco como que está sendo essa aceitação pelas pessoas, né? Eu acho que começou até pelo nome, né? Que estava fazendo uma campanha para até fazer a nomeação dessa plataforma. Exato. E como que você está vendo, né? Agora que já está construindo esse projeto, vendo as pessoas participarem, se você puder contar um pouquinho sobre isso, o que você está achando, como que está sendo essa participação? Está muito legal, porque para a gente engajar as pessoas para que elas conheçam a plataforma, quebrem aquela barreira, né, do digital, né? Então, a gente lançou uma primeira campanha. É bom falar que a nossa plataforma de ideias ela é baseada em campanhas. Então, nós vamos lançar campanhas no decorrer do ano para incentivar grupos, né, de colaboradores. Por exemplo, a gente pode lançar uma campanha para os técnicos da Toledo, a gente pode lançar uma campanha para vendedores, para a área interna de administração. Então, a gente pode lançar campanhas focadas em alguns problemas que a companhia tem. Legal. Né? E a primeira campanha que nós lançamos foi a campanha para a gente escolher um nome para o nosso programa. Legal. Né? Para não chamar apenas de programa de ideias. Sim. As empresas elas costumam ter programas com nomes que soam, que as pessoas lembram do que é, né? Legal. Então, por exemplo, eu falei do exemplo da Aeres, espero que eu não esteja errando o nome da empresa, mas eu acho que é a Aeres. Ela tem um programa chamado Visa, né? Que é valorizando ideias, ideias e soluções da Aeres. Então, eles fizeram um acrônimo, né? Legal. A própria Dexco fez um programa chamado Imagine, né? Ideias mais inovação gera resultado na empresa. Gera alguma coisa parecida. Posso ter errado aqui no nome do acrônimo. A Nestlé lançou um programa chamado Panela. Né? Que nutrindo as ideias para a companhia. Legal. Remetendo alguma coisa voltada para a alimentação, ali, porque a empresa trabalha com alimentação. Então, a gente está procurando um nome desse para o nosso programa. Para a gente poder, igual é o Tolendo, né? Quem não conhece o Tolendo, né? Então, a gente queria achar um nome desse. Então, nós lançamos a campanha. Neste momento que a gente está gravando aqui, a campanha ainda está aberta. Então, a gente quer incentivar as pessoas a entrarem lá na plataforma, se logarem, ver como é que funciona e também, se tiverem uma ideia, colocar um nome lá do programa, e a gente vai selecionar aí as melhores ideias, fazer uma enquete com o pessoal e escolher um nome que seja um nome bacana e que as pessoas se sintam donas do programa. Que legal. Né? Então, o nome vindo dos colaboradores, os colaboradores vão se sentirem apropriados porque o programa é para os colaboradores, o programa não é somente para empresas, os colaboradores têm que se sentirem donos do programa. Então, esse é o nosso objetivo. Hoje mesmo eu entrei lá na plataforma, o pessoal tá bombando, tá colocando várias sugestões, estão votando, estão colocando lá um monte. Tem pessoas que colocaram mais de uma ideia, estão dando várias ideias de nome. Eu tô achando maravilhoso, tô achando incrível o engajamento do pessoal. Então, pessoal, obrigada pelo engajamento aí com o projeto. E, Edu, deixa eu perguntar um negócio, assim, em relação ainda à inovação e ao grupo de inovação, começou com um grupo pequeno, né? Você disse o Marco, o Carione e o Vander. Isso. Depois existiu ali uma ampliação para capacitação de outros membros
do comitê. Como que funciona essa questão dessa ampliação e até mesmo falar um pouco que quando ampliou um pouco mais esse grupo, tivemos uma capacitação para todas essas pessoas para estarem ali, sempre ali aprendendo sobre inovação, entendendo e todo esse estudo sobre. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente poder falar um pouquinho mais. Sim, a gente criou alguns pilares quando a gente começou o comitê. O primeiro pilar era o pilar de cultura, né? Então, o pilar de cultura, a gente primeiramente trabalhou ali com a sensibilização da alta gestão da empresa. Nós levamos todos os gerentes, o Paulo, o Freire, fomos para o auditório e conseguimos sensibilizar a alta gestão da empresa em relação à inovação. Essa eu vou dizer que foi a parte até mais fácil. A gente não teve nenhuma dificuldade, desde o início, tanto o Freire quanto o Paulo apoiaram muito essa ideia de inovação e os gerentes também vieram junto com a gente. Então, primeiramente, foi uma sensibilização. Depois, a gente começou a desenvolver o pilar da capacitação, né? Nós contratamos um professor que atua com inovação, é o Fábio Andreozzi. Ele dá aula na Faculdade de Engenharia de Mauá. Legal. E atualmente, hoje ele mora em Portugal. Então, nós contratamos o curso dele foi online. Ele dá aula na Mauá, lá de Portugal. Para a gente ver como é que está aí as pessoas trabalhando remotamente. Sim. Isso não impede, né? E nós formamos 2 turmas inicialmente, né? Antes disso, né? Para não quebrar um pouco o raciocínio aqui, a gente formou um grupo chamado Comitê Técnico, né? Sim. Que está aí nos vídeos, está rolando nos vídeos, aí a gente está explicando o que é esse grupo. Esse grupo estava com 28 pessoas e a gente tinha mais as 4 do comitê inicial, que a gente chamou de comitê estratégico, a gente tinha 32 pessoas, aí nós formamos duas turmas para fazer a capacitação, 2 turmas de 20. E aí tinham 8 vagas, a gente trouxe ainda algumas pessoas de fora desse grupo para fazer essa capacitação. Então nós capacitamos o ano passado 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, elas durante a capacitação, elas foram... a capacitação era meio que hands-on ali, as pessoas faziam os exercícios e nós incentivamos que saíssem ideias dessa capacitação. Então, dessas 2 capacitações saíram 12 ideias, que nós trabalhamos ela e apresentamos essas ideias para a direção da empresa no formato de um pitch. Então, nós tivemos 12 pitches sendo apresentados para o comitê e para o Freire. E nós escolhemos, desses 12 pitches, nós escolhemos as 3 ideias que eram de implementação mais rápida, mas que também geravam um resultado importante para a empresa. Legal. E aí nesse momento, a gente está finalizando esses 3 projetos que estão em andamento aí na Toledo. Aí esses vão ser os primeiros resultados que a gente está tendo desse formato, que é colocar as pessoas para capacitação, gerar ideia, trabalhar um pitch e tentar implementar um projeto que, inclusive, é transversal, que pega vários departamentos ao mesmo tempo. Os grupos... Não é um grupo só da engenharia, um grupo só da assistência técnica, é um grupo que pega pessoas de vários departamentos ao mesmo tempo. Isso legal. É legal. Ele podia dar uma palhinha, né? O que tá rolando por aí? Não pode falar nada, cara? Não, eu posso sim, muito obrigado. A gente está rolando 3 projetos no momento. O primeiro projeto é um projeto voltado para o técnico, que ele faz uma operação em campo. Quando ele vai calibrar a balança, ele faz algo que o pessoal chama de bater peso. Ele pega uma chapa de um peso padrão de 20 quilos e coloca em cima ele tira de um carrinho e coloca numa plataforma. Certo. E isso, querendo ou não, isso força bastante a musculatura, a lombar. Então, era sempre uma dor da Toledo tentar amenizar esse esforço que o técnico faz em campo. Então, veio uma ideia de se usar um exoesqueleto. Não é igual aquele que passou lá na Globo, no Fantástico, aquele ativo, é um exoesqueleto passivo, mas ele é um equipamento que ajuda a pessoa a fazer um determinado movimento. Ele tem uma mola, então a pessoa ativa a mola quando ela se movimenta numa direção e a mola ajuda ela a fazer o esforço. Legal. E nós trouxemos alguns modelos de mercado, nós não vamos desenvolver um exoesqueleto, se a gente vai usar alguma coisa pronta. Sim. Nós fizemos algumas experiências e vimos, já vou dar um spoiler aqui, já não sei se eu deveria falar, mas vou falar. A gente já viu que, em alguns casos, chega a ter um ganho de 30% a 40% de redução do esforço na musculatura aqui da lombar. Vou levar para treinar isso aí, o que você acha? Aí você não vai... Na academia. Aí você não vai ter efeito. Que aí você vai fazer pouca força. Então, assim, esse é um primeiro projeto para a gente exemplificar que a inovação pode vir dessas ideias. As pessoas falam, mas isso é inovação? Total, porque a gente está trazendo alguma coisa que pode ser usada dentro da empresa e que traz um resultado. Legal. O segundo projeto que a gente está fazendo é um projeto aí um pouco mais tecnológico, que é o uso da IA generativa para ajudar no suporte técnico. A gente sabe que a gente tem um grupo grande lá na assistência técnica
que dá suporte tanto para os técnicos quanto para clientes. Certo. Né? Então veio uma ideia para a gente criar aí um chatbot, usando o ChatGPT, essa tecnologia de IA generativa que hoje está tão em voga aí. Sim. A engenharia estava fazendo uma POC, né, uma prova de conceito dessa tecnologia, e aí o fato da gente estar com o comitê, a gente sabia desses movimentos e juntamos o time de projeto de software da engenharia com o time da assistência técnica que tinha realmente a dor. Legal. E nós estamos criando agora um chatbot que vai responder perguntas e tirar dúvidas de alguns produtos da Toledo. Isso é legal. Ele já está funcionando, tá? Não está aberto a todos ainda, mas ele já está tirando dúvida de MGV7, de MGV Cloud, de Guardia. Que legal. Então ele já responde algumas perguntas. Ele está sendo treinado porque às vezes ele dá umas respostas erradas. Isso é natural nesse desenvolvimento. Mas isso já está em andamento. O terceiro projeto que a gente está fazendo é um modelo preditivo, usando Machine Learning também. Machine Learning é inteligência artificial, para fazer predição de vendas, para fazer o planejamento de produção lá no PCP. Tá? Legal. Então, hoje é feito através de uma reunião que se chama RPP, que levam-se 4 dias ali para falar de 3 a 4 dias para falar de todas as linhas de produtos. E a gente pretende que com esse modelo a gente consiga ser mais assertivo na previsão de vendas. Perfeito. Tá? Esse é um modelo diferente que a gente está fazendo através de uma startup. Então, depois a gente pode até falar um pouquinho mais para frente sobre inovação aberta, mas a gente contratou uma startup que está trabalhando com a gente e vai construir esse modelo rapidamente em um projeto de 8 semanas. Eles conseguem já entregar os primeiros resultados para a gente. Nossa, que legal. Então, são 3 projetos tocados de 3 formas diferentes e que a gente está em vias assim, de já começar a mostrar os primeiros resultados. Ai, que bacana. E, Edu, a gente teve, antes da estreia da plataforma, nós tivemos uma campanha para fazer toda a divulgação de inovação e tudo mais. Eu queria perguntar para você, como que surgiu essa necessidade da divulgação e da disseminação para os outros colaboradores sobre o que era inovação? E como que foi toda essa experiência dessa campanha? Quais foram os frutos, os feedbacks que você coletou ao longo de toda a campanha? Legal. Como que foi? Eu falei que a gente tinha alguns pilares, né? Era o pilar da cultura, da capacitação. O terceiro pilar nosso era o pilar da comunicação. A gente precisava comunicar o que a gente estava fazendo e trazer uma mensagem do que a gente estava fazendo em termos de comitê e mostrar que inovação não é um grupo fechado que faz inovação. Inovação, a gente quer que todas as pessoas da empresa possam trabalhar com inovação. Então, a gente tinha uma necessidade muito forte de comunicar, e isso vai atuar também na parte da cultura, mas a gente tinha essa necessidade de comunicar aos colaboradores o que era o comitê, o que é inovação e também chegar ao ponto de falar sobre o programa de ideias. A gente desenvolveu esse projeto, que foi muito legal. Foi uma honra trabalhar com você. Sim, foi desafiador. Eu acho que eu falei para vocês já mais de uma vez, vocês tiraram, né, a água de pedra ali, né? Porque... Imagina. Jamais. Descobrimos que o Edu é ator. Então, eu nunca imaginei que eu ia conseguir falar ali na frente da câmera e foi muito legal. Tá? E o que a gente colheu de volta disso? Tá? Muita gente não estava entendendo o que a gente estava falando, e aí vieram falar com a gente, legal, agora eu entendi o que é o comitê, agora eu entendi que eu vou poder participar, o vídeo ficou legal, gostei. Então a gente teve muito feedback positivo. Que legal. Então isso parece que é bobeira, mas assim, lá na matriz a gente tem mais pessoas sabendo o que a gente está fazendo, nas filiais não tem. Sim. Então a gente recebeu feedback das pessoas que estão nas filiais. Que legal. Porque as filiais têm essa reclamação, né? De, a gente está assim, esquecido. Né? Sim. Então, assim, recebeu um feedback de algumas filiais de que, poxa, é legal o que vocês estão fazendo, eu vou querer participar e tudo mais. Sim. Foi maravilhoso. Bacana. Então, assim, graças à ajuda de vocês, aí a gente conseguiu já chegar nas filiais. A gente quer desenvolver um trabalho um pouco mais forte com as filiais. A gente não teve braço ainda, mas a parte de comunicação a gente já conseguiu chegar neles e mostrar que eles também têm que fazer parte da inovação junto com a gente. Não é só aqui na matriz, nas filiais também. E até nesse ponto da inovação, né, Ana, a gente pode trazer a nossa experiência como comunicação. Até pegando esse ponto que você comentou das filiais. A gente tem muito problema hoje de chegar a essa informação de uma maneira interativa. E o que nós fizemos? Também, pesquisando outras empresas, a gente tendo um feedback até dos colaboradores de fora, por que não fazer uma TV corporativa para as filiais? Sim. Então, hoje a gente implementou na matriz, a gente já está expandindo agora para o estado de São Paulo, e a ideia é pegar todos os estados do Brasil que a gente tem em filial. Então,
Isso é legal porque, assim, de uma ideia, né, que foi só a questão até de uma necessidade, um problema que a gente veio com as filiais, a gente também trouxe uma ideia inovadora de fazer essa divulgação. E isso tem muita diferença, igual que você comentou. A pessoa se sente mais parte daquela informação, ela consegue participar, porque é legal da TV corporativa também que acaba participando das campanhas. Então, assim, é bem bacana você tocar nesse ponto. E a ideia nossa é cada vez mais estar mais próximos deles também. Legal. Então, trazendo esse feedback aí do pessoal também. Sim. E aí, Edu, como que você vê agora esses próximos passos após essa campanha, sabe? Agora que o Renan falou, a gente tá ali com a escolha do nome para a gente formar todo esse conceito da identidade do programa. E agora, quais são os próximos passos em relação ao programa de ideias? O programa, o que a gente pretende? A gente está finalizando a campanha do nome. Então, pessoal, vocês que quiserem entrar lá e ainda dá tempo de sugerir o nome, tá? Boa. Inclusive, a gente teve mais ou menos uns 500 acessos diferentes. Olha, bacana. Que legal. Queremos chegar a mais acessos, mas já 500 pessoas já entraram lá na plataforma. A gente teve já passamos de 200 ideias. Nossa, trabalhão que a gente vai ter, mas assim, agradeço vocês que mandaram, mas é isso que a gente queria mesmo, a gente queria muitas ideias, tá? E a gente está para encerrar essa campanha, em 1 ou 2 semanas a gente vai encerrar essa campanha. E aí o que a gente tem de próximos passos do programa de ideias? A gente vai lançar outras campanhas. Então a gente pretende lançar uma campanha que ela vai ser muito parecida com o plano de sugestões, uma campanha genérica, para que as pessoas possam lançar a sua ideia ali. Se não tiver nada ali parecido nas campanhas, ele pode entrar numa campanha e lançar a ideia dele. E vamos lançar uma primeira campanha no mês de abril, já com alguma temática. Aí eu não vou dar spoiler agora não, porque a gente ainda está decidindo qual temática a gente vai fazer. Legal. Mas a gente já tem surpresa. Isso vai ser surpresa. A gente está com 2 ou 3 temáticas que a gente vai escolher qual que a gente vai começar, qual que está ali mais palpável para a gente. E a gente vai lançar pelo menos 2 campanhas em abril agora para as pessoas darem ideias que vão de fato gerar resultados financeiros ou não financeiros também. Mas a gente quer agora começar a trazer as ideias. Agora o jogo começa, a brincadeira começa. Então aqui a gente vai começar a trazer ideias que realmente dão retorno para a empresa. E até entrando agora nesse ponto de futuro, né, de próximos passos, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho da Priscila, né, que entrou agora recentemente no departamento. Então, se você pudesse explicar um pouquinho até da função que ela vai ter agora no Departamento de Inovação. E se você falasse os próximos passos das ações em geral, do comitê, não só do plano de sugestões, né, mas do geral. O que vocês planejam, não só para esse ano, mas assim, porque a gente sabe também que tem todo um processo, né? A inovação ela é algo bem a longo prazo também, dependendo do que for essa estruturação. Se você contasse um pouquinho para a gente quais são esses próximos passos do plano. Legal. Vamos começar com a Priscila, né? A Priscila entrou aí no nosso time. Ela é uma estagiária lá de inovação, ela é dedicada exclusivamente para inovação. E ela vai atuar especificamente no programa de ideias. Legal. Tá, então a Priscila vai estar conversando com vários de vocês aí na Toledo para tentar encontrar as dores que a gente tem. Né? O primeiro papel dela, encontrar as dores para que a gente possa construir campanhas e que os colaboradores possam trazer ideias para resolver aquelas dores que a gente quer especificamente. E em outro ponto, ela também vai atuar com a triagem das ideias, mandando as ideias para as áreas que precisam avaliar. Que legal. Então, vai ser um trabalho bem forte feito em cima do programa de ideias. O que a gente tem aí? Eu não sei se a gente tem planos para mais de 2024. Tá? Certo. A gente começou em 2023 com uma estratégia muito simples de fazer a capacitação e trazer as ideias. Tá. Ainda era uma ideia bem assim, rudimentar, mas a gente precisava sair da inércia e eu acho que a gente conseguiu de fato sair da inércia no ano passado. Esse ano a gente está vindo com umas ideias um pouco mais robustas, vamos pensar. Então, a gente continua ainda tocando as ideias de base ali, que é o programa de ideias, que são as capacitações, né? A gente continua tocando os projetos que vieram das capacitações. Então, esse ano a gente quer atuar em mais 3 pilares aí. O primeiro pilar é que a gente quer montar mais, pelo menos uma turma dessa capacitação que nós chamamos de Masterclass de inovação. Legal. Então, a gente quer montar pelo menos mais uma turma, porque a gente consegue fazer mais uma rodada de ideias. Tá? Isso é muito importante. Isso que eu acho muito legal, a capacitação contínua dos nossos colaboradores em relação à inovação, que o conhecimento está sempre ali sendo renovado, né? A gente pretende que essa capacitação ela seja contínua. A gente tenha turmas todos os anos. Eu sei que não dá para treinar todos nisso, mas ao longo do tempo a gente pode ter 1, 2 turmas e vai ampliando esse conhecimento para dentro da companhia. Então isso é muito bom, a gente está investindo nisso. Então a gente quer montar mais uma turma para ter mais uma rodada. Nós estamos com um projeto agora em andamento que a gente está chamando ele de Visão de Futuro.
é um projeto que a gente está fazendo junto com uma consultoria chamada Inventa. Certo. Tá? Então, a gente está fazendo... são 2 objetivos desse projeto. Primeiro, é que a gente consiga definir de uma maneira mais clara qual que é o propósito da inovação dentro da Toledo. Que essa pergunta pode parecer simples, mas a gente ainda tem dúvida de qual que é a resposta. Então, não vou me arriscar a falar a resposta, porque a gente está ainda trabalhando nisso. E esse projeto também vai identificar quais são os territórios de inovação que a Toledo pretende atuar. Legal. Tá? Então, para a gente não... o grande problema da inovação é você dizer sim para muitas coisas. Quem diz sim para muitas coisas, automaticamente diz não para várias, porque a gente não consegue fazer tudo. Sim. Então, o que a gente quer saber é, dentre todos os territórios e todas as ideias que a Toledo tem de inovação, quais que a companhia quer priorizar? O que está alinhado com o planejamento estratégico da companhia? Então, desse projeto que a gente está fazendo agora, que vai estar terminando no mês de abril, nós vamos sair aí com pelo menos o planejamento estratégico de inovação para o ano de 2024. Legal. A gente vai saber quais são as áreas que a gente quer atuar em 2024 e aí toda a companhia pode olhar para aquele planejamento estratégico e falar assim, isso aqui é prioridade para a gente. Legal. Tá? Então, Que definir bacana. quais são e quais as prioridades. E a terceira frente que a gente está começando a avançar agora também é a parte de inovação aberta. A Toledo, desde o ano passado, ela está afiliada ao Cubo, e a gente está pretendendo até colocar mais um colaborador aí para ajudar a gente com esse braço de inovação aberta no Cubo Itaú. Tá? Acho que até é importante você comentar, né? Muita gente não perguntar. sabe o que é o Cubo, né? O Cubo Itaú. Se você pudesse explicar um pouquinho o que funciona, como que é esse projeto. Boa. A gente já chegou até a ir lá e tudo mais, mas eu acho que reforçar e até mesmo relembrar para o pessoal que não conhece Isso. e tudo mais o que é o Cubo. Não, a pergunta é excelente e muito propícia para o momento. Tá? E isso aí a gente tem divulgado pouco ainda, né? Sim. O que é o Cubo Itaú? O Cubo Itaú é uma iniciativa que começou com o Itaú, né? Não é somente do Itaú. Ele é um hub de inovação. Então, ele faz o link entre vários atores do ecossistema. Eles chamam assim de ecossistema de inovação. Então, o que o Cubo faz? Ele junta as grandes corporações. A Toledo, então, entra como uma grande corporação lá. Tem mais ou menos umas 100 corporações associadas ao Cubo, exatamente. Parece que a gente acha que é só o Itaú, mas É muita. a Toledo é uma em 100 lá dentro. É muita. A gente tem outro ator aí dessa cadeia, que são as startups. Então, lá no Cubo tem cerca de 500 startups, mais ou menos. Nossa. Bastante. Eles têm parceiros que ajudam qualquer um desses outros dois. Então tem uma consultoria de inovação, tem uma empresa que fornece tecnologia, por exemplo, uma AWS. Então, são parceiros ali dentro. E agora o Cubo está com mais uma categoria lá dentro, que é o de investidores. São fundos de investimento que querem investir em startups. Então, É o Shark Tank da É o Shark Tank, exatamente. Exatamente isso, Shark Tank. Quem nunca ouviu falar, procura o Shark Tank, ele vai entender exatamente o que é. E eles estão ali em busca de investir de maneira bem agressiva nas startups. Então, a Toledo está participando desse ecossistema. O Cubo, ele é um prédio na Vila Olímpia com 13 andares, mas não é só o prédio, ele é um ecossistema completo. Então, é um prédio como se fosse um coworking, mas ele tem uma plataforma digital. Legal. O que é essa plataforma digital? É um site ali, onde a gente consegue fazer algumas coisas, como, por exemplo, a gente consegue prospectar startups, para ver se tem alguma startup que tenha alguma afinidade com o negócio que a gente tem. E a gente também consegue lançar desafios. Vamos supor que a gente tem algum desafio interno na Toledo que a gente não está conseguindo achar uma solução internamente, como, por exemplo, foi um dos projetos que eu falei. Sim. Que é o projeto de previsão de vendas, que hoje a gente não teria um profissional disponível, teria que contratar um profissional de ciência de dados para desenvolver um modelo de machine learning. Não que a gente não tenha capacidade de fazer isso, mas a gente não tem o profissional, nós teríamos que contratar um profissional. Então, a gente tem um desafio dentro da Toledo, a gente pode levar esse desafio para o Cubo, como nós fizemos, prospectamos e trouxemos uma startup. Então, e tudo isso de forma online? Tudo isso de forma online. A gente cria um desafio muito parecido com o que a gente tem, assim, são diferentes, mas a ideia geral, a ideia principal é muito parecida com a plataforma que a gente tem de centro de ideias. Então, o Cubo não se limita só ao estado de São Paulo. Não, o Cubo ele é Latam. Latim América, então, América se Latina. Você quer uma oportunidade, você está buscando uma pessoa ideal, você pode buscar no Brasil inteiro. Lá tem no Brasil e algumas startups fora do Brasil. Que legal. Tá? Então, isso é muito legal. Então, a gente consegue fazer a prospecção ativa das startups, a gente consegue fazer lançamento de desafios
E a gente também usa, não necessariamente a plataforma digital, mas na plataforma também são divulgados os eventos que o Cubo tem ao longo do ano, que para mim é uma terceira parte riquíssima também, porque a Toledo, como sendo filiada ao Cubo, a gente tem acesso à maioria dos eventos de forma gratuita, ou gratuita não, como a gente paga, está inclusa já, sem custo nenhum adicional, e alguns poucos eventos a gente paga um valor menor para participar dos eventos que tem no Cubo. Eventos que eu falo são workshops, treinamentos. Então a gente participa do ecossistema e aprende muito com o ecossistema. Então a gente está lá hoje inserido. Agora a gente vai ter uma cadeira lá uma vez por semana para estar fisicamente lá no Cubo, que é importante esse contato. Sim. Que legal. E se a gente conseguir ampliar um pouco mais, a gente vai começar a lançar desafios lá para dentro do Cubo. Então isso é o que a gente chama hoje, não é só isso, mas é o que o mercado chama hoje de inovação aberta. A Toledo já faz inovação aberta. Como eu comentei lá desde o começo da minha carreira na Toledo, a gente já tinha inovação aberta com os institutos de pesquisa. Né? Só que na época não se chamava inovação aberta. Mas é um dos atores, esse ator não tem no Cubo, que são as universidades e os institutos de pesquisa. Inovação aberta é qualquer desenvolvimento que eu faço fora e trago para dentro. Então a gente já tinha esse braço com institutos e universidades, agora a gente vai ter esse braço também com as startups. Então o Cubo ele é importante nesse sentido de ser um ecossistema. E o objetivo do Cubo não é desenvolver projetos para nós. O Cubo ele faz conexões. É como se fosse um facilitador. Exatamente. Quem foi lá, não sei se vocês foram, né? Eu fui. A Ana foi, eu ainda marquei de ir já na próxima. Renan vai. O que eles fazem lá? Eles querem que a gente se conecte com o outro lado, com qualquer um desses outros atores. Então, para a gente se conectar, por exemplo, com uma startup, então todos os eventos são feitos para que haja uma conexão. E é incrível. Sim. Uma vez que eles conectam, eles saem fora do jogo. Entendeu? E é legal, né? Agora que você comentando toda, né, como foi a trajetória, a gente percebe que vocês são o Cubo Itaú da Toledo, né? Vocês o comitê. Porque vocês exatamente centralizaram. Eu vejo muito isso porque, assim, a gente trabalha com muitas áreas, né? Ali na parte de comunicação, e a gente via que todo mundo tinha um projeto praticamente à parte ali de inovação. Sim. E eu acho que o comitê, dentro ali, agora que vocês fizeram exatamente como que o Cubo faz. Que é o facilitador que faz toda essa amarração, né? Porque hoje eu acho que só precisava disso. Era só fazer essa amarração de tudo, né? Às vezes um tem uma ideia, mas não sabe como executar, e aí já tem outra pessoa que complementa aquela ideia e juntos eles fazem aquela ideia acontecer. Às vezes você tem duas ideias iguais sendo desenvolvidas em áreas diferentes da Toledo. Total. Ou às vezes você tem uma necessidade de um lado e uma ideia de outra, mas como não há compartilhamento, é natural, a empresa é grande, tem 1.600 funcionários. Sim. O exemplo é o exemplo do chatbot. A gente tinha ali uma tecnologia sendo desenvolvida na engenharia, foi até apresentada para todo mundo. A gente tinha uma dor na assistência técnica, mas a junção da dor com a tecnologia não é tão óbvia. Então, às vezes, ela levava 1 ano, 2 para isso acontecer. O comitê, ele acelera isso. O comitê, ele não... as pessoas, às vezes, têm uma ideia errada, que é o comitê que vai inovar na empresa. O comitê não inova. O comitê, ele fomenta a inovação, fomenta para as áreas, para que as áreas possam inovar. Traz ferramentas para as áreas inovarem. Então, ele faz esse papel. Em muitos momentos, a gente faz esse papel de conexão. A gente percebe um projeto aqui, junta as pessoas da área A com a B com a C. Gente, agora vocês tocam um projeto, a gente sai fora. Legal. Então, é um trabalho nosso, porque se a gente fosse agente inovar, a gente estava perdido. Nós somos poucos. Sim. Então, a gente está disseminando isso para mais pessoas, para que as pessoas tenham autonomia e que no futuro a inovação ela seja descentralizada. Existe um ator no meio aí que faz o elo entre um lado e outro, mas ele não pode ser o responsável para que essa coisa funcione. Ele tem que só fazer a ligação e descentralizar e que a inovação aconteça de forma orgânica dentro da empresa. Sim, esse é o nosso objetivo. Eu acho que isso vai até muito de encontro com uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm, que quais são as vantagens de se ter um comitê de inovação dentro de uma empresa? Por exemplo, qual seria aquele ganho que a empresa teria por ter um comitê de inovação dentro da empresa? E eu acho que vai totalmente a favor disso que você acabou de dizer. Exato. Mas além dessa vantagem e tudo mais, você poderia pontuar para a gente alguma outra vantagem que pode agregar na empresa? Eu vejo assim, a gente consegue hoje conversar de inovação de uma maneira corporativa. Muitas ideias que de outra forma não iriam para frente, no comitê de inovação ela ganha força.
né? Porque a gente acaba olhando para todas as áreas ao mesmo tempo e fala assim, essa ideia funcionaria se a gente puxasse essa área com essa área. E que normalmente a pessoa que está lá dentro da área, ela não ia ter essa visão de quem que ela chamaria para desenvolver essa ideia com ela. Sim. Então o fato de a gente conseguir dar visibilidade para essas ideias, eu acho que é a maior vantagem que a Toledo tem, que uma empresa que põe um comitê de inovação tem, para fazer alavancar algumas coisas. Porque as ideias que nós trouxemos, por exemplo, da Masterclass, nós apresentamos para o Freire. Apresentamos direto para a diretoria da empresa. O Freire falou assim, faz essa, ela vai ser executada. Numa outra situação, essa ideia ela não seria priorizada dentro das áreas. Sim. Porque as áreas têm as suas priorizações, natural, não é que ninguém... Não é nenhum demérito, né? É só uma questão de fluxo mesmo. Só uma questão de fluxo. Então, o fato de a gente trazer essas ideias, dar uma visibilidade para elas, a gente faz com que essas ideias aconteçam de fato. E a gente seleciona as ideias que vão dar mais resultado, né? Também não é selecionar qualquer ideia. Sim. A gente quer todas as ideias, mas a gente tenta entender quais que são as que vão dar resultado de fato, e para essas a gente alavanca. Então, isso é uma vantagem de ter um comitê de inovação. Sim. Isso é legal. E até nessa pergunta também, a Toledo, ela é hoje líder, né, do segmento de pesagem. Sim. E muitas pessoas ficam nessa dúvida, né? De falar assim, então por que uma empresa que já é líder, ela precisa inovar, ela precisa, né, ter esse investimento, ela precisa ter esse cuidado? E eu acho que é legal você, né, como fundador do comitê e ser o responsável hoje, falar o porquê não é assim. Pelo contrário, na verdade, né? E só até reforçando isso, a gente bate que assim, a Toledo hoje não é mais uma empresa só de balanças, de pesagem. A gente é uma empresa de tecnologia. Então, assim, como que está atrelado esses dois assuntos, se você pudesse tirar esse pensamento das pessoas, né? Que achar que, não, eu sou líder, não vou precisar inovar, já está tudo certo, é só manter o que eu faço. Eu acho que... Ai, desculpa. Pode ir, continua. Não, é que veio aqui na cabeça uma coisa que a gente estava conversando com o Rafinha, que hoje está nos bastidores. Beijo, Rafinha. Ele estava comentando que é uma coisa muito do ser humano, né? A gente gosta de... Se a gente está seguro em um lugar, a gente tem a tendência de ficar naquele lugar. Então, por que a gente buscaria inovação se a gente quer ficar ali no que já é confortável pra gente, que nem o Renan falou? A gente é líder. Então, tipo, por que eu não posso continuar só aqui no meu lugarzinho de líder e deixar as coisas como estão, sabe? Essa pergunta ela é muito boa, porque eu diria, aí é uma opinião minha, né? Eu diria que o momento que a Toledo vive hoje, a Toledo está num momento muito bom. Talvez é o melhor momento da sua história. Esse é o momento mais perigoso para a empresa. Por quê? Porque as pessoas e as empresas, quando estão nessa situação de liderança, elas baixam a guarda. E é nesse momento que as empresas tomam os maiores tombos. Né? Então, isso é um momento muito, muito de atenção e que muita gente baixa a guarda. E o que me tranquiliza um pouco é ver que a Toledo não fez isso. Né? A Toledo, por mais que ela é líder, com certeza, ela entendeu, graças a Deus, assim, muito bom que a gente tenha uma direção da empresa que entende que está nesse momento, que não pode baixar a guarda agora, e agora é o momento da gente avançar. Perfeito. Então a gente teve essa visão da empresa de não estar acomodado, porque tem aquele ditado que fala, né, em time que está ganhando não se mexe. Mas isso não funciona para inovação. Sim. Né? E nem no ambiente corporativo, né? Porque assim, a gente sabe que fica para trás mesmo. Se você... Exatamente. Então, assim, se a gente dá uma cochilada agora, a gente se acostuma, se a gente se acomoda, hoje a velocidade a velocidade das inovações está muito rápida, muito alta. Está cada vez mais rápido para se trazer uma solução inovadora, né? Exato. Então, para a gente ser atropelado, não como uma companhia como um todo, né? Acho difícil nascer uma companhia de pesagem que faça tudo que a gente faz, atue em todas as áreas, e passe por cima da Toledo. Não quero que soa como arrogante, mas a Toledo está em muitas áreas. Mas uma área de nicho, um produto, não é difícil uma empresa, uma startup sair lá de baixo e crescer exponencialmente e deixar a gente para trás. Com certeza. Então, a Toledo está de olho nisso, né? Está de olho nessas ameaças que podem, inclusive, ser oportunidades. Às vezes, uma coisa que a gente acha que é uma ameaça, a gente pode transformar isso numa oportunidade. Com certeza. Então, por mais que seja um momento de atenção, né, mas a empresa está visualizando isso e não está deixando isso passar. É o momento de investir. Se no meio de uma crise, a gente não vai investir em inovação. Se a gente está passando por um período bom, a gente continua investindo em inovação para fazer com que, quando... Deus me livre, mas a gente sabe que é cíclico a economia, uma hora a gente passa por uma crise, que a gente esteja preparado, que nós como empresa estejamos preparados para passar pelas crises
sem sacudir a empresa toda, né? Sem passar da melhor forma possível. Então, assim, o que eu vejo é que a gente realmente está num bom caminho, que eu não imaginava que a gente ia olhar do jeito que a gente está olhando hoje há 2 anos atrás. Eu achava isso muito difícil. Sim. E realmente a coisa foi para o caminho certo, está indo para o caminho certo. Espero que a gente esteja, mas quando eu olho para outras empresas, né, a gente faz alguns benchmarks, a gente percebe que o que a gente está fazendo não deixa nada a desejar para grandes empresas de inovação, que são consideradas empresas inovadoras. A gente tem o nosso porte, a Toledo é uma empresa grande, mas não é uma empresa gigante. Sim. Mas dentro do nosso porte a gente tem feito coisas tão bem ou até maior do que empresas semelhantes. E coisas que a gente faz aqui são parecidas até com empresas de grande porte, com capital aberto na bolsa, e a gente faz. Que bacana. Então, a gente está olhando para a inovação aberta, por exemplo, não é qualquer empresa que faz isso. Uma empresa como a Suzano, a Dexco, empresas com mais de 10 mil funcionários, 20 mil funcionários, com faturamento de bilhões, é muito mais fácil para a empresa fazer inovação aberta. Agora, uma empresa no patamar da Toledo, que ainda não tem faturamento desse porte, mas é considerado uma empresa grande, é mais difícil fazer isso. E nós estamos nos aventurando nessa área. Então, mostra que a gente está atento a esse tipo de movimento. Edu, queria te convidar para um quadro de estreia que teremos aqui. Faz a vinheta, brincadeira, ainda não tem vinheta. Inovação, a gente tem que estar aberto a tudo. Inovação. Tambores. Espero que não seja difícil, hein? Vamos chamar, então, perguntas de peso para você, Edu. Opa. Vamos estrear com você hoje. Estrear comigo. Nós recebemos algumas perguntas que soltamos na nossa comunidade do Yammer. Legal. E algumas pessoas enviaram algumas perguntas sobre inovação para você responder aqui com a gente hoje. A primeira pergunta é da Fernanda Saulini. Ela perguntou: Edu, como faço para identificar uma oportunidade de inovação? E como as empresas podem incentivar as práticas de experimentação, aprendizado contínuo, mesmo diante do medo do fracasso? Pergunta. É uma pergunta muito bonita, boa, viu? Ó, muito Fernanda. difícil. Obrigado, Fernanda. Que pergunta colocou bonita. Aqui. Não, vamos lá. Vamos por partes, então. Como é que a gente identifica uma oportunidade de inovação? Tá? Eu diria que uma das coisas que a gente sempre tem que estar olhando quando a gente olha para uma ideia é saber qual dor essa ideia resolve. Porque se a ideia ela pode ser maravilhosa, mas se ela não resolve um grande problema da companhia, talvez ela não seja uma grande ideia. Então, antes de olhar para a ideia, vamos olhar para as dores. Se eu tenho uma dor relevante, eu vou ter uma ideia boa. Tá? Então, isso é uma ótima maneira de identificar uma boa oportunidade. O segundo trecho da pergunta é... Como as empresas podem incentivar as práticas de experimentação e aprendizado contínuo, mesmo diante do medo do fracasso? Isso é um ponto delicado, um ponto importante. É legal a gente tocar aqui nesse ponto. Não tenho a resposta correta. Eu vou falar o que a gente está tentando olhar para isso. A gente entende que, assim, a liderança média da companhia, ela é responsável por travar as ideias ou alavancar as ideias. Certo. Então, uma maneira para que a gente quebre esse receio das áreas de falhar e de experimentar é trabalhar com a capacitação da média liderança. Coisa que a gente está no nosso radar fazer, nós ainda não fizemos, estamos mais na sensibilização, trouxemos algumas lideranças, mas não fizemos isso ainda de forma massiva. Então, é a capacitação desse recheio da empresa aí, da liderança média, que vai fazer com que isso flua de uma maneira mais tranquila. Você citou aí um ponto que é a questão da falha, né? Inovação e experimentação está muito ligada à falha. A saber falhar, a ter uma tolerância à falha e também aprender a aprender com a falha, né? Porque então, tem muitas pessoas que até mesmo eu conheço, vou me colocar também nesse lugar de, às vezes, não tem ali a coragem de fazer a coisa pelo medo de falhar. Sim, e às vezes a gente acaba perdendo as oportunidades de trazer uma melhoria ou de fazer alguma coisa que beneficia a mim própria, você próprio, ou outras pessoas somente pelo medo do fracasso. Né? E inovação ela está ligada à incerteza. Quem faz alguma coisa incerta, quem faz uma coisa pela primeira vez, está fadado, está propício à falha. E a falha não pode impedir a gente de fazer alguma coisa. Na verdade, o que a gente faz em inovação? A gente tenta diminuir o risco da falha ou o impacto da falha. Eu vou falhar, mas eu vou falhar num ambiente controlado.
né? Eu não vou falhar catastroficamente. Vou colocar um projeto lá de 2 milhões e ele vai para o buraco. Não, vou fazer um projetinho de 20 mil reais. E até mesmo para evolução desse projeto, Exato. né? Para tentativa, erro, onde podemos melhorar, onde podemos fazer alterações para ir aprimorando aquela ideia, né? Exato. Nós aprendemos muitas técnicas na Masterclass de inovação justamente para isso. Como é que a gente faz para exercitar uma ideia rapidamente? É o tal do... esse termo está começando a ficar comum lá dentro, que é o do MVP. É o mínimo produto viável. É uma palavra difícil para uma coisa simples, né? Eu vou lançar uma caneca. Ao invés de eu lançar uma caneca completa, toda pintadinha, eu não sei se o meu cliente vai gostar da caneca. Eu lanço uma caneca, posso lançar uma caneca de papelão aqui, colocar na mão de vocês e falar assim, o que vocês acharam da ideia da caneca? E aí vocês já vão criticar, já vão falar que essa alça aqui não está legal, que tem que mudar. E eu não gastei dinheiro para mandar produzir 500 canecas para depois... Olha a cagada que eu estou fazendo aqui. Imagina, não. É bom para saber que é ao vivo. Olha, impermeável, hein? Impermeável. Não vou nem mexer aqui. Olha a qualidade desse manual aqui da Toledo realmente, do Brasil. Impermeável. Impressionante. Não foi propósito. Quem põe na balança escolhe Prix. É isso aí. Então a gente trabalha com essa ideia de MVP para quê? Para reduzir o risco do projeto, já identificar as possíveis falhas, os possíveis desvios, pegar um feedback do cliente de forma mais cedo possível e a gente diminui esse risco à falha. Se a gente falha pequeno, aprende rápido, volta, melhora e coloca de novo uma segunda versão lá. Então é uma maneira de a gente trabalhar com a falha. E aí as pessoas vão entendendo. É totalmente diferente do projeto, do processo que a gente tem hoje. Por exemplo, eu tenho um processo de desenvolvimento de uma balança nova. Eu já sei desenvolver a balança. Sim. Então, por exemplo, a engenharia tem um processo de desenvolvimento de uma balança que ela, se a gente colocar o input lá inicial, sai uma balança lá no final. Porque a gente já sabe fazer isso. Agora, quando a gente vai fazer algo que a gente nunca fez, qual que é a chance de a gente colocar um input aqui no começo e lá no final sai alguma coisa que não atende? Então, nesse sentido, a gente não pode usar o processo padrão, a gente tem que usar um processo alternativo. É esse processo alternativo que a gente está trazendo para a empresa. Então, eu desenvolvo uma versão básica, coloco na mão do possível cliente, que pode ser interno ou externo, testo e colho o feedback e vou fazendo pequenos incrementos até chegar no produto final. E aí eu diminuo o risco à falha e se a falha acontecer, ela não vai ser catastrófica. Isso é legal, isso é bem bacana. Muito legal. A gente vai trazer cases depois desses experimentos, tá? A gente tá legal. Tô ansiosa já. Vocês vão ver isso na prática, como é que isso funciona, como é que a gente fez. Aguardem os próximos capítulos aí. Não, a gente está ansioso. E até aproveitando, né, uma das outras perguntas aqui de peso, ela é bem curta, bem simples, mas eu acho que vai ao encontro de tudo que você conversou já do episódio. Que é por que inovar é tão difícil? Eu acho que essa pergunta, ela acho que diz muito a questão da percepção das pessoas. Elas acham que realmente é algo difícil, que está geralmente ligado à tecnologia, que tem que ser alguma coisa digital. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso e até tirar essa imagem, né, que tem o pessoal ainda de inovar. Legal. Inovar não é difícil, gente. Podia ser complementando aquele vídeo que a gente fez lá com os mitos, né? Esse poderia ser o 4º mito lá, que inovar é difícil. Inovar não é difícil. Porém, quando você não conhece as técnicas, não conhece as metodologias, você tenta fazer alguma coisa sem o conhecimento, ele se torna mais difícil. Então, uma das coisas que a gente está trazendo é o quê? São as ferramentas para que as pessoas entendam que inovar ela é tão simples quanto fazer qualquer outra coisa no dia a dia. Tá? Então, para mostrar que a inovação ela é fácil, a gente traz as ferramentas e trabalha também a cultura. E, por exemplo, um dos pontos de cultura que a gente quer desenvolver é exatamente esse ponto. Inovar pode ser tão simples quanto você mudar a lixeira ali, porque aquela lixeira não está legal. Colocar uma lixeira com uma tampa diferente, com um tamanho maior. Então, são coisas simples que a gente faz no dia a dia. Talvez as pessoas até estejam inovando lá nas suas áreas e não sabiam que o nome disso era inovação. Então, a gente quer desmistificar isso e mostrar que inovar não é difícil. Inovar, se a gente fizer o nosso trabalho bem feito, todo mundo vai perceber que inovar é mais fácil do que se parece. Olha só. Causando um impacto positivo ali, a gente já pode, então, dizer que foi uma iniciativa de inovação. Uma iniciativa de inovação. Óbvio que algumas ideias vão trazer resultados menores, outras vão trazer resultados maiores. Aquela inovação do iPhone, ok, aquela é uma inovação disruptiva, mais difícil. Mas tem uma série de inovações pequenas ali no nosso dia a dia. Dizem que 70%, 80% das inovações de uma empresa está ali no dia a dia. São de pequenas ideias. Então, a gente tem que sempre fazer esse balanço. Quanto que eu gasto para implementar uma ideia e quanto que ela me traz de resultado? Se a diferença aí for positiva em favor do resultado, a gente está inovando.
Tá? Então, essas pequenas ideias que vão mostrar que a gente vai conseguir inovar e todo mundo vai conseguir, se quiser, estiver interessado, vai conseguir participar aí da inovação. Legal. E a última pergunta, como você costuma estimular sua criatividade e o que acha que temos que fazer para ter mais ideias inovadoras? Isso é uma pergunta bacana. Essa é bacana. Agora eu vou sentar aqui eu também vou prestar atenção. Eu não espero não desapontá-los. Eu vou falar do meu pessoal, né? Como é que eu estimulo a minha criatividade? Eu até não me acho uma pessoa muito criativa. Como é que eu estimulo isso? No meu caso, eu estimulo muito com leituras. Então, eu estou lendo, estou tendo muito contato com coisas diferentes. Então, eu leio notícias, leio materiais diferentes. Eu entro em cursos que não tem nada a ver comigo. Eu vou para eventos que aparentemente não tem nada a ver, né? Então, por exemplo, lá no Cubo, a gente vai para evento do agronegócio, que tem a ver com a gente. Mas a gente vai também em evento de construção civil, de saúde. Coisas que a Toledo não atua diretamente, mas que vão trazendo insights para a gente poder, de repente, pegar uma ideia que a gente viu aplicada numa determinada área e aplicar na nossa. Sim. Então, Perfeito. a gente fala de criatividade, mas muito na inovação é copiar. Copiar também é inovar. Olha Tá? só. Copiar também é inovar. Então, por isso que é interessante a gente estar sempre vendo coisas diferentes. Tá? Sim. Porque você pode pegar uma ideia que é aplicada na indústria farmacêutica e aplicar na indústria, no agronegócio, por exemplo. Sim. Tá? Então, tem muito da inovação que é um pouco de copiar de um lugar e colar em outro. Legal. Tá? Como é que eu acho que a gente consegue fazer isso de forma para a gente escalar isso? Tá? O programa de ideias é um exemplo. Então, a gente quer que a participação de todos. Quanto mais ideias a gente tiver, maior a chance da gente encontrar as boas ideias. Então, a gente tem que incentivar as pessoas a participarem. Eu tenho conversado com muita gente nesses últimos meses. Eu encontro mais pessoas que estão otimistas e eu encontro algumas pessimistas. Certo. Algumas assim que falam assim, e eu entendo, tá? Aqui sempre foi assim. Sim. Eu já dei essa ideia e tudo mais e não vai funcionar. Eu não dou mais ideia. Sim. Eu ouvi um relato desse semana tem, né? passada. Eu falei, nossa, a pessoa chegar no ponto e falar assim, eu não dou mais ideias. Sim. Então, o que deve ter acontecido no histórico, no decorrer da história dessa pessoa dentro da companhia, para ela estar nesse ponto de falar assim, eu não dou mais ideias. Sim. Né? Então, a gente precisa ganhar, inclusive, essas pessoas. Total. Então, quanto mais pessoas a gente trouxer, quanto mais... Eu não deixei de citar uma coisa importantíssima aqui para a criatividade. O que a gente mais precisa para a criatividade é a diversidade. Com certeza. Perfeito. E a diversidade, eu estou falando de tudo, tá? Sim. Diversidade de gênero, diversidade de pensamento, pessoas com formações diferentes. Perfeito. Entendeu? Se eu colocar só engenheiro numa sala, eles vão pensar como engenheiro. Se eu colocar só administrador numa sala, eles vão pensar só como administrador. De repente eu coloco um cientista de dados para olhar um problema da área de administração, ele dá uma ideia totalmente diferente. Perfeito. Então, é trazer pessoas com formações, com backgrounds diferentes. Eu não preciso contratar, eu estava lendo ou escutando alguma coisa semana passada que estava falando da formação das pessoas, né? A empresa tal, eu estava participando de uma palestra semana passada, acabei de lembrar. E uma moça da Zona Leste de São Paulo, ela estava falando, a empresa X só contrata profissionais das universidades ABC. Por exemplo, USP, Poli, sei lá, fala as universidades lá, top. E aí ela acaba, aquela empresa X que só contrata daquelas empresas, acabam trazendo só pessoas com um determinado pensamento e talvez essas pessoas, por estarem em universidades boas, talvez não tenham passado por problemas na vida, por dificuldades. Sim. E ela falou assim, era uma mulher negra da Zona Leste, e ela falou assim, qual que é a diferença de um profissional desse que estudou numa universidade top, de uma pessoa que mora na Zona Leste de São Paulo, que tem que pegar o trem, o metrô todo dia para trabalhar, que enfrenta 1000 dificuldades e que ela precisa dar soluções criativas para resolver os problemas dela. Ela não tem dinheiro, ela tem que achar um jeito, porque todo mundo acha um jeito de resolver alguma coisa na vida, com ou sem dinheiro. E essa pessoa, às vezes, tem mais criatividade até do que uma pessoa que não passa por aquelas dificuldades. Então, a importância... foi totalmente diferente. Exatamente. O mundo é diferente daquelas pessoas. Então, trazer pessoas diferentes, contratar pessoas diferentes, né? Então, a gente precisa contratar pessoas com pensamentos diferentes, não contratar pessoas iguais. Então, a diversidade, eu diria que acho que é o principal aí para a gente ter uma criatividade. Trazer todos para participar, a gente vai aumentar isso.
Muito bom. Espero que eu tenha respondido. Nossa, respondeu muito bem. Eu ia falar a mesma coisa que você na mesma hora. Deixa eu perguntar, Renan, você tem mais alguma pergunta? Não, aqui das perguntas já... Assim, tiveram várias, né? É que a gente realmente, por causa do tempo, a gente não pode dizer todas, né? Mas a gente deixou aqui... A gente recebeu muitas perguntas, obrigada, pessoal. A gente teve um trabalho para selecionar algumas perguntas, por conta que o Renan falou do tempo, mas recebemos várias perguntas muito legais. Então, no próximo episódio, mandem mais perguntas, que a gente adorou receber as perguntas de vocês. Que legal, Exato. show, gente. Há mais alguma dúvida, Renan, em relação à inovação? Eu acho que agora ficou bem claro, bem né? claro pra gente. O Edu foi praticamente um professor aqui pra Obrigado. gente hoje. Ator, motorista de caminhão, professor. Que mais, Edu? Ixi, muitas coisas aí. Muitas coisas aí. Agora vamos então para a pergunta que você não vai fugir. Vamos lá. Gente sempre costuma encerrar o nosso podcast com uma dica de peso, que é aquela dica que a gente pede para o nosso convidado deixar para alguma pessoa que está iniciando ali a sua carreira em inovação, ou uma pessoa que está entrando na Toledo, ou uma pessoa que está para a vida da pessoa. Às vezes você quer deixar um conselho, uma dica de peso para uma pessoa que está lá em casa assistindo, teve curiosidade sobre o tema e pensou assim, meu Deus, eu acho que eu quero isso para minha vida, por onde eu começo? Não sei. Qual é a dica de peso que você deixa hoje, Du? Olha, acho que uma dica de peso que serve para qualquer área aí, quem quer trabalhar com inovação, quem não quer. Tá? Hoje a gente está vivendo num mundo que, o termo que estão falando hoje, bonito, chama-se educação continuada, né? Aprendizagem contínua, que é o tal do lifelong learning, né? Para quem gosta de falar termos difíceis. Na verdade, é a educação continuada. Então, não parem de estudar. Quem quer avançar na tua carreira, tudo mais, continuem estudando, não parem. Eu tô com... Não vou falar. Posso falar? Não devia falar. Pode. Pode falar, agora já começou. Já comecei, agora... Eu tô com 41 anos. E essa semana passada eu voltei para a sala de aula, começando uma pós-graduação. E tô voltando. É muito estranho, porque eu não sentava na sala de aula desde 2008. Presencial. Que legal. E a gente precisa, em algum momento, não precisa ser uma educação formal, né? Sim. Eu preciso ir numa universidade, numa faculdade, eu posso fazer cursos online, mas não parem de estudar. Legal. E, então, quem quer continuar seguindo na carreira, a educação continuada é o fundamental. Hoje, felizmente ou infelizmente, não sei, para quem quiser continuar relevante, assim como as empresas precisam continuar inovando para se destacarem no mercado, a gente vai ter que continuar também. Tem uma pesquisa que diz que na nossa geração, vou misturar a minha com a de vocês são mais novinhos que eu. Tá na mesma. Não, estão bem longe. Tão longe. Diz que a gente vai ter, ao decorrer da nossa carreira, nossa geração vai passar por pelo menos 3 carreiras diferentes. Olha 3 só. profissões diferentes. A gente vai ter que... Eu já estou indo para minha segunda. Você já está no caminho. Sem contar o do motorista de caminhão lá. Motorista de caminhão, coloca 3. Se eu colocar as motoristas podia ser 3, mas eu não atuei. Mas eu já estou na minha segunda e talvez eu ainda tenha que passar por uma terceira. Então, se a gente pensar que no decorrer da nossa vida a gente vai ter talvez 3 experiências diferentes, assim, de carreiras diferentes, a gente percebe que a gente não pode parar de estudar. Legal. Tá? Então, quem gosta, ou quem não gosta, tenta adquirir, né, esse hábito, esse gosto, porque a gente precisa disso para evoluir, como empresa e como pessoa. Legal. E até para encerrar, Aninha, eu queria só que ele convidasse, né, o pessoal a participar do plano de sugestões, né? Então, assim, plano de ideias. Eu acho que seria bacana agora até você fazer esse reforço e que todo mundo tem que participar, né? Eu acho que seria bacana quem tivesse todas as áreas, filiais, os departamentos. Eu acho que você puder só dar um recado pra gente fazer aquele corte bonito pra TV corporativa. Com certeza. Convidando o pessoal a participar da inovação. Vamos lá, pessoal. O nosso programa de ideias, ele tá no ar, tá? Quem tiver dúvida como entrar no programa, assistem os vídeos lá que a gente está publicando nos portais, no Engage. O link para acessar é toledobrasil.aevoinnovate.net. Eu sei que é difícil aí colocar a URL, mas acessem os portais. A gente está colocando o link no Portal Mais. A gente tem esse link nos vídeos. A gente vai começar a colocar também os QR Codes também espalhados por aí. Então, pessoal, entrem lá na plataforma, mexam na plataforma, vejam como é que a plataforma funciona. Se ambientem lá, se familiarizem com a plataforma. Isso. Na semana que vem ou na seguinte a gente vai lançar novas campanhas, então participem das campanhas.
O programa de ideias ele só vai funcionar com a participação de todos vocês. Isso aí. Tá bom? E caso vocês tenham alguma dúvida, chamem o embaixador da inovação. Ele lembrou de um tema que eu ia esquecendo de falar. Eu tô com um cordãozinho laranja aqui. É verdade. O que é esse cordãozinho laranja que vocês devem estar começando a ver pelo menos? Muita gente veio me perguntar o que era. Quem está lá na matriz. A gente está criando um grupo, é um papel diferente que é chamado de embaixador da inovação. E essa pessoa ela vai estar sendo capacitada e a ajudar os demais colegas a como lançar a sua ideia lá na plataforma. Então, você tem dúvida de como entrar na plataforma, vê se tem um colega seu, provavelmente vai ter um na sua área que tem o cordãozinho laranja. Legal. Então, procure esse colega, tira as dúvidas, como é que eu entro, eu estou com dificuldade, me ajuda a lançar a minha ideia, eu estou com dúvida de como é que eu formato minha ideia, como é que eu escrevo minha ideia. Os embaixadores vão ajudar vocês a colocar a ideia de vocês na plataforma e até dar uma chance maior dessa ideia ser selecionada e quem sabe vocês terem aí ganharem uma parte da participação dos resultados, assim como o plano de sugestões no programa de ideias. A gente vai estar divulgando um vídeo aí em breve, falando das novas regras do programa de ideias e é muito parecido com o plano de sugestões. Também a pessoa vai ganhar um percentual ali também do resultado da ideia. Tá? Então, na dúvida, procure o cordãozinho laranja que a pessoa vai poder te ajudar. Maravilhoso. Obrigada, Edu. Por ter topado conversar aqui com a gente. Obrigado por ter nos incluído em todo esse universo maravilhoso da inovação. Esperamos ver você em próximos podcasts, contando um pouco mais de como que foi aí, quando tivermos você aqui de novo, o nome da nossa plataforma. Exato. Vamos trazer o nome. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, tá? Estou muito honrado em estar aqui com vocês. Agradeço pelo interesse de vocês em inovação, que eu vejo quando eu falo de inovação, meu olho deve brilhar, o de vocês também. Então, agradeço muito aí vocês terem colocado essa pauta que é tão importante para a gente nesse momento. Muito obrigado. Bacana. Muito obrigado, Edu. E até a próxima. E vamos encerrando mais um episódio do Vozes de Peso, toda a última segunda-feira do mês, aqui no YouTube, Spotify, nos maiores serviços de stream de podcast, para vocês acompanharem a gente. Clica aí no joinha, deixa seu like, ativa o sininho. E eu aguardamos vocês Exatamente. No mês que vem com mais um tema de peso aí para vocês. Isso aí. Um beijo, gente. Um beijo, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.